Sábado e uma boa noite para você que está aqui. Já, né, nem mais feliz sábado, né? Já chegou a semana. Então, me corrigindo aqui, feliz semana para você. Feliz porque você está aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe. Agradecer ali a família que veio com o saxofone. Que Deus continue usando vocês para a honra e glória dele. Muito bonito. Amigos, infelizmente, nosso congresso jovem está se caminhando para o fim. Eu acredito que em algum momento você ouviu Deus falar com você, de alguma forma você foi abençoado, mas hoje ainda tem o restante, tem o final. A gente construiu o nosso bolo, vamos dizer assim, e agora chegou a hora de colocar a cereja, fazer a cobertura. Vamos estudar agora o último capítulo, o capítulo 4 do livro de Jonas, e vamos ver o que Deus tem de especial para mim e para a sua vida. Então já abra sua Bíblia em Jonas capítulo 4. Para você que está nos acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo também. Durante essa semana a gente começou na quinta-feira a gente iniciou o nosso congresso, o exclusivista, onde a gente abordou sobre o profeta Jonas. Um profeta que recebeu um chamado para poder clamar contra Nínive, mas que escolheu seguir na direção errada. Um profeta que faz uma oração cheia de orgulho, aonde ele mesmo está na frente da sua missão. Ele se coloca acima da sua missão, aonde para ele há mais vontade em ver os seus inimigos morrendo do que, na verdade, salvar aquelas pessoas. E nós vimos durante esse pequeno período que muito nós nos assemelhamos em Jonas. Mas o capítulo 4, ele traz reflexões extremamente importantes. E sem esse capítulo, o livro de Jonas seria uma completa tragédia. Eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 1. Que diz assim: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas, ao ver que Deus haveria de se converter do mal que falou que faria a Nínive, Jonas fica irado. O versículo 10 termina do capítulo 3 dizendo que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas Jonas, ao perceber que Deus não iria destruir Nínive, ele fica irado. E agora, novamente, pela segunda vez em todo o livro, Jonas decide falar com Deus. A Bíblia, em especial o livro de Jonas, é repleto de diálogos. É repleto de Deus tentando se comunicar com o ser humano, falar com cada um de nós. E no livro de Jonas a gente vê que Deus, no primeiro capítulo, Deus fala com Jonas e Jonas não responde. No segundo capítulo, Jonas fala com Deus. Mas a gente viu o que foi a oração de Jonas no capítulo 2. Uma oração aonde ele clama, mas por si mesmo. No capítulo 3, Deus fala novamente com Jonas, manda ele ir novamente a Nínive, clamar contra ela, e Jonas agora, ele não responde Deus, ele decide só agir, ele só faz. Porém, ele vai lá e prega, como a gente viu. Jonas usa o seu sermão em 4 palavras, e percorre uma cidade de 3 dias em um. Muito se assemelha do que parece que Jonas não queria realmente que o povo se salvasse. Mas ao ver que Deus desistiu de fazer o mal para aquele povo, Jonas fica irado. E agora ele volta a falar com Deus, mas para questionar Deus. E ele fala assim: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Durante todo o livro, a gente não sabia exatamente por que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Por que Jonas seguiu no sentido contrário à sua missão, ao seu chamado. Mas no versículo 2 do capítulo 4, a gente entende agora o porquê Jonas não vai a Nínive. Não era medo da maldade dos ninivitas, mas ele fala: Senhor, não foi isso que eu disse na minha terra? Por isso decidi fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus
Deus clemente, misericordioso. Essas mesmas palavras são faladas em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Agora sim, gente, capítulo 34, viu? De manhã eu fiz a confusão. Agora sim é o capítulo 34 de Êxodo. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Olha só o que diz aqui. Êxodo capítulo 34, versículo 6 diz: E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longínimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés aqui, ele usa as mesmas palavras de Jonas capítulo 4, versículo 2. Mas aqui as palavras de Moisés para o Senhor é exaltando a Deus nas suas características por ser misericordioso, por ser tardio em irar, enquanto Jonas usa as palavras de Moisés, mas contra Deus, como se isso fosse um defeito de Deus. Porque Jonas não queria, Jonas não se agradava na salvação dos ninivitas. E ele ora e fala: Senhor, por isso eu fugi para Tarsis, porque o Senhor é Deus clemente, é Deus misericordioso. E eu sabia que se eu viesse falar para os ninivitas, eles se arrependeriam e o Senhor não faria o mal que disse que lhes faria. E o versículo 3 continua: Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Mas o Senhor olha para Jonas e diz: É razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira pelo meu perdão, pela minha graça, pela minha misericórdia? Jonas, assim como Caim, eles refletem algo muito interessante. A mesma palavra, a mesma frase é usada lá para Caim no capítulo 4 de Gênesis. O Senhor olha para Caim e fala: é razoável essa tua ira? Caim e Jonas estavam tão preocupados, tinham tanta inveja, se preocupavam tantos com o relacionamento de Deus com o outro, com o relacionamento de Deus com o próximo, que eles não percebiam que em todo momento da história era Deus que falava com eles, que Deus a todo momento queria se comunicar, era com eles. Se você ler o Gênesis capítulo 4, em nenhum momento você vê um diálogo entre Deus e Abel, é sempre Deus falando com Caim. Mas Caim se ofende tanto por Deus ter aceitado a oferta de Abel, que ele não percebe que Deus naquele momento queria falar com ele, queria salvar ele. Jonas estava tão preocupado que os ninivitas não recebessem a salvação, que ele não percebia que Deus estava tentando salvar a ele, mais do que até mesmo os ninivitas, porque os ninivitas se converteram. Enquanto Jonas pede a morte, o rei pagão clamava a Deus em panos de sacos, pedindo o arrependimento e a misericórdia divina. Então Jonas saiu da cidade, se assentou-se no oriente da mesma e ali fez uma enramada. Repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Parece que Jonas ainda tinha esperança de que os ninivitas desistissem de se converter. E ali ele senta para esperar o que aconteceria com a cidade, torcendo para que Deus tacasse fogo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que se desfalecia. Pelo que subiu para si a morte, pediu para si a morte, dizendo: melhor-me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. E o Senhor, ele começa a finalizar então o livro de Jonas da seguinte maneira: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão
da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Assim termina o livro de Jonas, com uma pergunta. Termina com a pergunta de Deus para Jonas dizendo assim: você tem compaixão de uma planta que não te custou nada para crescer nem para morrer, que em uma noite nasceu e que pela manhã morreu. Mas você não tem compaixão de uma cidade que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. Acaso não deveria eu também ter compaixão de toda uma cidade com 120.000 pessoas que necessitam da graça? E ele termina com uma pergunta para Jonas. Eu e você não sabemos qual foi a resposta de Jonas. Eu não sei se Jonas entendeu a mensagem de que até aquele momento ele estava fazendo a sua própria vontade. Você consegue lidar com um Deus que ama os seus inimigos? Jonas até aquele momento não conseguia. Jonas não conseguia entender, não conseguia lidar com o Deus que amava os seus inimigos. Mas eu quero te dizer novamente, como eu repeti durante todo esse congresso, o meu Deus e o seu Deus, ele não é exclusivista. Ele ama Jonas, ele ama Nínive, ele te ama, ele ama o teu irmão do lado, ele ama o teu inimigo, ele ama aquele que te feriu. É por isso que Deus olha para Jonas e fala: acaso não terei eu compaixão de toda uma cidade? Você está tendo compaixão de uma planta que em nada te custou, mas não tem compaixão de uma cidade inteira. Como é lidar com um Deus? Como é saber que o meu Deus, ele ama também o meu inimigo? Tem uma música que diz que quando eu olho no rosto do meu inimigo, ali eu vejo o meu irmão. Porém, em muito, nós nos assemelhamos a Jonas, porque nós estamos, muitas das vezes, olhando para as pessoas lá fora e queremos ser exclusivistas ao ponto de dizer quem merece ou não merece a salvação. Estamos sendo exclusivistas ao ponto de querer decidir quem merece ou não ser salvo. Excluímos a salvação pela opção sexual. Excluímos a salvação pelas tatuagens. Enquanto Deus, ele busca salvar a todos. Deus busca oferecer salvação a todos, ao pior dos pecadores. É por isso que Deus, ele deseja alcançar todas as pessoas. Ele deseja alcançar você, que talvez viveu a sua vida inteira servindo a Deus. Mas ele deseja alcançar o ladrão, que viveu a vida toda fazendo o que era errado. Porque Deus não se agrada na morte do ímpio. Quando Jesus morreu, tinha 2 ladrões ao seu lado. Um olhou para ele e reconheceu a presença do Messias naquele momento e falou assim: mestre, hoje aceita o meu perdão, me dá o perdão, aceita o meu pedido de estar contigo no paraíso. Eu quero receber a graça que o Senhor está ofertando através da sua morte na cruz. E aquele ladrão recebeu então a graça. Era justo um homem que talvez viveu a vida fazendo tudo de errado, naquele momento receber a salvação, da mesma forma com que os discípulos que dedicaram toda a sua vida. Aos nossos olhos não é justo, porque a gente é meritocrático, a gente quer o que nós fazemos. Se eu batalho, se eu trabalhei 20 anos, tudo que eu tenho foi porque eu mereci. Mas a salvação não vem por meritocracia. A salvação não vem pelas minhas forças. A salvação não vem pelo que eu posso ofertar, não são pelos meus sacrifícios. A salvação vem de graça. É por isso que talvez o ato mais exclusivo que aconteceu nessa terra, que foi o sacrifício de Cristo, embora seja o ato mais exclusivo, porque não existe outro, ele não é exclusivista. O ato mais exclusivo alcança a todos.
Hoje, o livro de Jonas termina com uma pergunta que não é respondida, justamente porque o autor quer que você responda. É razoável a tua ira, Jonas? É razoável a minha ira? É razoável a minha ira por pessoas que estão lá fora, que não possuem o discernimento da mão esquerda da mão direita? É razoável a ira pelos meus inimigos? É razoável querer que eles pereçam? Hoje, o mundo precisa de uma igreja que tem prazer na salvação do ímpio. Hoje, o mundo precisa de uma igreja que olha para o rosto do inimigo e vê ali um irmão. Como eu disse hoje pela manhã, só deixa de ser noite e começa a ser dia quando eu olho no rosto do outro e eu vejo ali o meu irmão. É por isso que essa pergunta eu e você precisa responder. Acaso eu, Jonas, não terei compaixão de Nínive? E a mesma pergunta que foi feita, ela está sendo agora refletida para você. Acaso eu, o Senhor, não terei compaixão também de você? Não terei compaixão de tudo aquilo que você fez de errado? E também não me converterei dos meus maus, do que eu prometi que faria? Porque a oferta de destruição é, na verdade, uma última chance para nós nos convertermos. É por isso que o Senhor hoje está olhando para você e está dizendo: se eu tive compaixão da grande cidade Nínive, com todos os seus pecados, com todas as suas maldades, filho, olha para mim, eu terei compaixão de você. O título do sermão é razoável? É razoável? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Quando o egoísmo da carne, quando o egoísmo que provém da nossa natureza pecaminosa começar a crescer, é necessário nos refazer a pergunta que foi feita em Jonas: é razoável? Porque o Deus que foi apresentado ao profeta Jonas é um Deus que deseja salvar a mim e a você. É um Deus que estende a mesma graça a israelitas, a ninivitas, a filisteus. A Bíblia fala que o povo de Israel demorou 430 anos para entrar em Canaã. Não porque Deus queria ficar cozinhando eles no deserto, mas porque ainda não havia se enchido a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor deu 430 anos de graça e misericórdia para os amorreus. E Ele continua oferecendo graça e misericórdia para você. É por isso que hoje chegou, querido amigo, o tempo, a hora de você falar assim: Senhor, da mesma forma que a graça foi ofertada aos ninivitas e também ao profeta Jonas, porque toda essa missão, todo o chamado profético de Jonas que a gente leu, é uma tentativa de salvar a ele quanto aos ninivitas. Hoje Jesus ele está interessado primeiro na sua salvação, para que quando você entender que Ele quer te salvar, você possa ser usado para salvar a outros. O que você precisa fazer hoje para poder aceitar a salvação que vem de Deus? O que você precisa deixar? O que você precisa largar? O que você precisa falar? Senhor, verdadeiramente não é razoável a minha ira por conta disso. Não vale a pena continuar olhando só para mim. O Senhor me chamou para clamar, para salvar. E hoje eu quero exercer então a minha função e clamar para salvar o outro. Então me salva nesse momento. A semana de oração, o Congresso Jovem ou Exclusivista, é para dizer para mim e para você que vale a pena ser fiel. Que Deus está te chamando para ser um filho da fidelidade.
O congresso exclusivista veio para falar que ao Senhor pertence a salvação, e só Ele é digno de olhar e dizer quem merece e quem não, porque o seu sacrifício foi a todos. A semana de oração, o congresso exclusivista veio para dizer que hoje eu e você precisamos nos colocar em panos de saco, se humilhar perante a Ele, se converter dos seus maus caminhos e deixarmos ser usados para a salvação de outras pessoas. O congresso exclusivista é para você olhar para você mesmo e responder a pergunta do último versículo de Jonas: acaso Deus, que teve misericórdia da grande Nínive, não terá misericórdia de mim? Hoje a mensagem de salvação está batendo a sua porta. Hoje chegou o momento de você deixar de fazer totalmente o contrário do que os outros esperam de você, do que Deus espera de você. Chegou a hora de deixar de ser um Jonas e agir como um profeta verdadeiro, um profeta que tem prazer na salvação de pessoas. O meu desejo nessa tarde e noite, no início dessa semana, é que a mensagem de Jonas permaneça viva no seu coração, de que ao Senhor pertence a salvação e a graça é ofertada a todo aquele que crê. Você crê? Você crê? Amém. Se você crê, a salvação é ofertada a você. Se você crê, a misericórdia está sendo estendida mais uma vez para você e sua família. Hoje, nesse momento, eu quero te convidar para que você possa entregar a sua vida e dizer: Senhor, assim como teve misericórdia dos ninivitas, tenha misericórdia de mim, um pecador miserável, um pecador dos piores. Se eu falasse para vocês o quão pecador eu sou, o quão dependente eu preciso ser da graça, você se assustaria. Assim como se você também falasse para mim sobre os seus pecados, eu também talvez me assustaria. Mas o importante é que nada disso importa, porque hoje Jesus está oferecendo a oportunidade de salvação. Agora cabe a você decidir qual será a sua atitude: sentar e esperar a destruição da cidade, ou se vestir em panos de saco, se humilhar e pedir a salvação, para que Deus deixe de fazer o mal e nos ofereça o perdão. Ele está disposto, Ele está te oferecendo. Todo esse congresso talvez foi idealizado, foi criado para que hoje você pudesse parar e dizer: Senhor, é a última chamada. Você não sabe aonde você vai estar daqui a pouco. A salvação, ela é um processo diário. A salvação não é conquistada no batismo. A salvação não é conquistada nos sacrifícios que eu ofereço na minha vida espiritual. A salvação é conquistada em um relacionamento íntimo de entrega com o Senhor. Por isso hoje eu posso estar salvo, mas se eu me descuidar e amanhã não restabelecer, não buscar novamente estar na presença de Deus, amanhã pode ser tarde. O livro não diz o que acontece com o profeta Jonas. Você não sabe o que acontece com o profeta Jonas. Você não escolhe o destino do profeta Jonas, mas você hoje pode escolher qual é a sua decisão. E é por isso que eu quero te convidar, se for do seu desejo, se converter dos seus maus caminhos e aceitar a salvação e dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, transforma a minha família, para que eu possa ser instrumento usado para a tua honra e para a tua glória. Se esse for o seu desejo, nós vamos ter uma música aqui agora. Enquanto a música estiver rolando, se levante mais uma vez para dizer: Senhor, a minha decisão foi tomada. Eu posso falhar,
mas me ajude a não desistir, porque eu quero ser usado para Ti. Em Mateus capítulo 12, Jesus falou sobre o sinal de Jonas. O sinal de Jonas não era grandes feitos, mas sim muitos fora do povo de Deus que se converteram a uma mensagem percorrida em um dia, em 4 palavras, mas que se converteram porque reconheceram o poder do Deus de Israel. Hoje o sinal de Jonas ele está prestes a se repetir, onde muitos lá de fora estão sedentos e prontos para receberem essa mensagem de salvação, de arrependimento e de graça de um Deus que não é exclusivista. Por isso, cabe a mim e a você para cumprirmos essa mensagem e de pregarmos com afinco para que a salvação alcance a muitos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, aqui colocamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos e agradecemos porque nesse congresso pudemos encontrar, Senhor, a Tua presença neste lugar. Porque o Senhor com certeza falou com cada um de nós durante as noites aqui. Porque o Senhor nos fez perceber o quão limitado nós somos. E que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, entrego aqui mais uma vez tudo o que temos. Tira de nós o nosso orgulho. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que o amor pelo outro, pelo amor, pela mensagem de salvação, possa ser presente em nossa vida. Que nós possamos clamar não por nós mesmos, mas exercer o nosso exercício profético de clamar pelo outro. Que essa igreja, a igreja de Guadalupe, seja um canal de bênção para levar esta salvação e esta graça às pessoas ao seu redor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser uma pregação viva do que o Senhor pode fazer na vida daqueles que permitem ser usados por Ti. Mais uma vez, entregue em Tuas mãos o Dudu e o João, para que o milagre seja operado. Assim como o Senhor transformou a vida dos ninivitas, transforma a nossa. Opera o milagre necessário. E que possamos, Senhor, começar a nossa semana com a certeza de que a salvação nos é ofertada hoje. E cabe a nós, neste momento, aceitá-la e também compartilhar esta mensagem a outras pessoas. Por favor, Senhor, nos abençoe. Nos dê uma semana na Tua presença. É isso que te pedimos. Não dos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Queridos amigos, eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês durante esses dias. Que o Espírito de Deus habite no coração de cada um de vocês e espero que em breve a gente possa se reencontrar, viu? Fica o meu abraço e o meu carinho pela Igreja de Guadalupe, por cada um de vocês e até em breve. Feliz semana a todos.